Imagine ficar preso em uma nave no espaço sem nada além da certeza de que a ajuda não virá e o oxigênio irá acabar em apenas 2 dias. Mas ainda há uma solução: uma cápsula de emergência. O problema é que só existe uma vaga e você precisa matar cada um de seus amigos para garantir que ela será sua. Uma equipe de astronautas encontrou em um ponto desconhecido no espaço um navio interestelar gigante flutuando no vazio. A primeira impressão, no entanto, foi um misto de curiosidade e espanto porque, além de seu tamanho, parte de sua estrutura tinha a escultura de um monstro mitológico marinho chamado Leviatã. Mas é claro que ele só servia como simbolismo para trazer boa sorte aos seus tripulantes. O líder do grupo pediu que eles parassem de perder tempo e os guiou até o navio à deriva. Eles o analisaram e explodiram exatamente onde o casco não era tão espesso para forçarem sua entrada. O navio por dentro estava em ótimas condições se comparado com outras coisas perdidas naquele vazio, mas era evidente que ele era muito antigo. O líder deduziu que o formato daquela nave o fazia pensar que ela servia para transportar pessoas, ou seja, eles tinham encontrado uma mina de ouro porque provavelmente eles conseguiriam saquear coisas valiosas. No entanto, eles podiam ter suas expectativas frustradas caso outros já tivessem passado por ali, e por isso eles decidiram averiguar mais de perto. E foi então que eles encontraram o primeiro dos itens, um caderno que mudaria tudo. Um dos astronautas o pegou do chão e descobriu que ele era um diário de viagem, mas a descoberta que realmente fez seus olhos brilharem foi que eles souberam que aquele navio estava sendo procurado há anos depois que ele desapareceu misteriosamente, e inclusive existia uma recompensa para quem o encontrasse. Eles decidiram ler o diário para entenderem o que aconteceu e descobriram que ele tinha sido escrito por um menino chamado Kazuma, que casualmente resolveu escrever para detalhar os acontecimentos da viagem escolar que eles estavam esperando desde o começo do fundamental. Tudo parecia normal demais. Enquanto uns brincavam antes de dormir, outros continuavam com o bullying mesmo fora da escola porque, de certo modo, essa viagem era uma extensão dela. Kazuma tentou intervir quando viu Yotsu maltratando Kyo no banheiro com outros meninos, mas seu professor Senda os viu e os mandou embora dando apenas um sermão qualquer. Só que ao contrário do que se esperava, Senda disse para Kyo que ele precisava revidar porque era justamente o fato dele se manter tão permissivo que o mantinha naquela situação. Kazuma não concordava com isso porque Kyo era só uma vítima, e o interessante é que Senda lhes diz algo que praticamente define todo o resto da história, que a única lei verdadeira do mundo era a sobrevivência do mais apto. Kazuma ficou pensando no que aconteceu e conversou com Futaba sobre ela preferir ficar sempre sozinha, mas ela disse que estava tudo bem porque ela não queria ser amigo dos outros que ela considerava um bando de idiotas. E foi nesse momento, quando faltavam apenas 30 minutos para as luzes serem apagadas, que Kazuma viu da janela feixes enormes de luz que cortaram o espaço em alta velocidade e atingiram o navio em cheio, destruindo boa parte dele. O tremor jogou com força contra o teto e as paredes, mas nada grave aconteceu com eles, e Senda disse através dos alto-falantes que todos precisavam se reunir na praça central imediatamente. Senda conversou com o robô de auxílio da nave e pediu que ele o levasse até o piloto, que provavelmente era a pessoa que teria mais respostas sobre a explosão. Mas para seu pavor, a área que os levaria à cabine de comando estava completamente bloqueada. Enquanto isso, a professora Momose pediu que Futaba conseguisse algum kit de primeiros socorros para ajudar uma menina que tinha se machucado porque ela sabia que ela trabalhava na enfermaria da escola. Mas por achar que não seria bom ela ir sozinha, ela mandou que Kazuma fosse com ela. No caminho, eles confabularam sobre o que poderia ter acontecido. Kazuma achava que eles tinham sido atingidos por algum asteroide, mas Futaba pensava que eles tinham sido atacados por terroristas. De qualquer modo, seja qual fosse o motivo, eles deixaram isso de lado quando Kazuma percebeu que a gravidade estava diferente porque, além dele se sentir mais leve, de conseguir pular mais alto, ele também podia levantar escombros com facilidade. Futaba concluiu que o gerador artificial de gravidade do navio tinha sido danificado e não estava em sua potência total, mas o que chamou a atenção deles nesse momento foi um corpo do lado de fora que flutuava sem vida. O corpo de uma criança com a mesma idade que a deles. O choque de sentir que ali facilmente poderia ter sido um deles lhes deixou com ainda mais medo, mas eles foram libertados desse transe quando eles ouviram a voz de Senda que mostrava na voz o mesmo desespero. O robô explicou que a nave tinha sido programada para isolar com partes blindadas áreas que podiam ser recuperadas. Ele disse que só estava conseguindo receber sinais da área dos passageiros, o que os deixavam ainda mais presos sem qualquer ajuda externa. Senda sentiu pânico quando ouviu isso e pediu que ele entrasse em contato com a polícia ou com o exército. Mas o transmissor usado para enviar sinais de socorro tinha sido destruído junto com a parte central do navio e a área de passageiros não estava equipada com um, e até mesmo seu transmissor não tinha serventia porque ele não era forte o suficiente. No entanto, ele disse que ainda que esse não fosse o caso, eles estavam longe demais para conseguirem ajuda a tempo.
Senda tentou ver as coisas por um lado esperançoso, dizendo que eles precisavam apenas esperar, mas o robô destruiu qualquer esperança quando ele lhe disse que todos eles tinham apenas 2 dias de vida porque o tanque de ar principal tinha se desprendido do navio e eles só tinham agora uma pequena reserva. Senda sentiu seu corpo paralisar por um instante quando ele ouviu aquela sentença tão horrível, mas o robô contou que eles ainda tinham uma única solução. A máquina pediu que ele o seguisse e Kazuma e Futaba, que também estavam ouvindo tudo, se aproximaram sorrateiros. Senda foi levado até uma sala muito fria e o robô lhe contou que aquela nave já tinha sido usada para viajar para estrelas extremamente distantes usando uma tecnologia muito antiga. E como ela ainda estava funcionando, ela foi vendida e reciclada como uma nave de transporte. Apesar de já não ser utilizada para seu propósito inicial, ela ainda mantinha uma cápsula que tinha sido projetada para acomodar a tripulação em sua viagem. Ou seja, a criogenia poderia garantir uma alta taxa de sobrevivência em ambientes hostis, então ele conseguiria ficar vivo até a ajuda chegar. Senda ficou aliviado ao saber disso porque todos conseguiriam sair dessa. O problema é que sua esperança se estilhaçou novamente, pois só existia uma cápsula porque as outras tinham sido removidas na reformulação do navio. Apenas um deles ficaria vivo para contar a história. Senda pensou um pouco e pediu que o robô não contasse nada a ninguém sobre aquilo porque ele achava que isso ia tornar as coisas ainda piores. Mas o que ele não sabia era que Kazuma e Futaba também compartilhavam do mesmo segredo. Kazuma ficou tão nervoso com o que ouviu que ele deixou cair sem querer um dos frascos do kit de primeiros socorros e eles tiveram que sair correndo o mais rápido que puderam para não serem vistos. Senda até tentou ver a tempo quem estava ali, mas ele encontrou apenas o frasco no chão. Depois que ficaram sozinhos, Futaba disse que ele não podia contar nada do que eles ouviram para ninguém. Kazuma não entendia o porquê disso, mas ela apenas se aproximou dele dizendo que esse seria um segredo que só eles podiam saber. Senda retornou para a praça central para dar alguns avisos, mas ele mentiu dizendo que a ajuda estava a caminho. Quando a maioria dos alunos foram para suas cabines, ele olhou preocupado para eles tentando encontrar alguma pista que o levasse até a pessoa que sabia da verdade. E foi quando ele comentou com Momose sobre o kit de primeiros socorros que ele soube que tinha sido Futaba quem o achou. Ou seja, tinha sido ela quem o ouviu. Ele encontrou quem ele queria. Alguns minutos depois, Hina avisou Futaba que ela tinha sido chamada para ir até a cozinha porque alguém não estava se sentindo bem. Mas quando ela chegou lá, ela encontrou apenas o cômodo vazio. Ao menos foi essa a sua impressão inicial antes de Senda aparecer atrás dela perto da porta. Quando ela viu o frasco que Kazuma deixou cair no chão, ela entendeu tudo. Senda a encarou perguntando o porquê da sua reação e ao tentar correr, ele fechou a porta e se aproximou dela dizendo que ela não precisava ter medo porque ele não ia machucá-la. Futaba disse que não podia confiar nele porque ele tinha mentido para todos e aquela também podia ser outra de suas mentiras. Senda disse que às vezes o melhor era esconder a verdade e que ele como líder tinha o dever de resolver os problemas em silêncio. Caso contrário, a verdade só espalharia o caos desnecessário. Senda comentou que seria melhor para todos encontrarem o medo da morte apenas quando já não houvesse mais como fugir dela, pois seria ainda mais doloroso pensar nas últimas horas que estariam por vir. Mas Futaba rebateu isso, dizendo que ele apenas queria aproveitar para fugir enquanto eles estariam sufocando. Como ele sabia que não ia conseguir manipulá-la sem entregar facilmente, ele revelou suas intenções e partiu para cima dela com uma faca. Mas Futaba se esquivou e conseguiu jogar algumas panelas nele que o fizeram cair de joelhos. Ela pegou a faca do chão e sem pensar 2 vezes enfiou nas costas dele. Mas a lâmina apenas atingiu o traje de segurança e ele revidou apertando o pescoço dela no chão. Futaba só não morreu porque ela conseguiu chutá-lo para longe se aproveitando da gravidade, mas Senda não teve a mesma sorte porque a faca se enterrou fundo nele quando ele se chocou contra a parede, morrendo na hora. Os outros alunos ouviram os barulhos e foram até lá para verem o que tinha acontecido. E quando eles chegaram até a cozinha, eles o encontraram sem vida. Todos ficaram chocados e perdidos, exceto Kazuma, que sabia quem estava por trás daquilo. Ele vomitou de tanto nervosismo e Futaba foi até ele para lhe dizer que a única coisa que ela e Senda concordavam era que o melhor seria que mais ninguém soubesse daquele segredo. Os astronautas ficaram espantados com o que leram e conversaram entre si que se tudo aquilo era realmente verdade, então eles acabariam se deparando em algum ponto do navio com o único sobrevivente do massacre que aconteceu. 2 horas depois, Kazuma escreveu detalhadamente tudo o que aconteceu porque ele queria que ficasse registrado em seu diário ainda que ele não conseguisse sobreviver. Yo, que era como um líder entre os alunos, conferiu se todos estavam ali e ele viu que estava faltando Futaba e uma menina chamada Satsuki. Mas eles decidiram procurar apenas por ela porque eles já sabiam que Futaba não gostava de ficar com eles, então era normal ela não estar por perto. Kazuma notou que já estava começando uma certa animosidade entre eles porque não tinha caído tão bem a ideia de que Senda tinha morrido acidentalmente. Ele decidiu ir contra a decisão de Futaba e chamou Momose para conversar porque ela era a única adulta entre eles.
Ele contou tudo o que tinha acontecido, mas o que ele não esperava era que ela não ia acreditar em nada do que ele disse, porque eles tinham alugado aquela nave com uma companhia que a tinham projetado para suportar qualquer emergência. Sem contar que Senda tinha dito para todos que a ajuda estava a caminho. Kazuma disse que ele tinha mentido para todos e, como seria mais fácil ele confirmar o que ele estava dizendo através do robô, ele a levou até ele. Mas Futaba estava ali perto escondida, vendo que ele estava fazendo exatamente o que ela tinha proibido. Ele queria que ela pudesse ver os corpos do lado de fora, mas as janelas tinham sido bloqueadas. Só que esse não era o único problema. O robô também afirmou que não existia nenhum problema com o oxigênio e Kazuma percebeu que ele estava mentindo porque Senda tinha pedido que ele não contasse nada aos outros. Ele ficou desesperado pedindo para que ele contasse a verdade, mas o seu nervosismo só o fez parecer mais paranoico. Momose o encarou como se ele a tivesse feito perder tempo com mentiras, mas ele disse que estava óbvio que ele não estava inventando coisas, e inclusive disse que tinha sido Futaba quem matou Senda. Momose, no entanto, continuou não acreditando em nada. Ela mandou que ele parasse de falar aquelas coisas e o consolou por pensar que ele só estava surtando por conta daquela situação porque ele era jovem demais para manter o autocontrole, e o que a ajudava a pensar isso era que ela sabia que ele fazia terapia e que tomava remédios para ansiedade. Kazuma saiu correndo frustrado por não ter conseguido fazê-la acreditar nele. Ele foi direto falar com Futaba para pedir que ela o ajudasse a convencer Momose da verdade, mas Futaba se fez de desentendida dizendo que ela não sabia do que ele estava falando. Futaba brincou tão precisamente com a mente dele que ele chegou a imaginar a possibilidade de ter alucinado. Ele começou a entrar em pânico e a pensar em tudo ao mesmo tempo porque, de certo modo, ele realmente podia estar apenas delirando. Os astronautas, inclusive, quando leram essa parte do relato, também ficaram em dúvidas porque o autor não parecia assim tão confiável, como se ele tivesse sido apenas uma criança que sabia como escrever uma boa história. O líder deles disse que o melhor seria não levar aquilo tão a sério, mas aquele que tinha pegado o diário e lido até ali concordou que ele podia estar certo, mas ele ainda queria saber como tudo aquilo tinha terminado. Sem a ajuda de Senda, Momose começou a se sentir extremamente pressionada porque ela era a única adulta e responsável por todas as crianças. Ela preferiu ficar sozinha longe delas pensando no buraco que ela tinha se metido ao entrar naquele emprego e desabafou consigo mesma que ela o largaria assim que tudo aquilo fosse resolvido. Kazuma a viu nesse momento de fragilidade e refletiu que as coisas não estavam igualmente fáceis para ela, mas além dela, ele também viu Futaba caminhando próximo dali. Momose ficou pensando no que Kazuma tinha lhe dito e as coisas pareciam se encaixar de um jeito tenso demais. Talvez ele realmente estivesse falando a verdade. Ela pensou mais um pouco e se lembrou que Senda morreu exatamente depois que ela notou o kit de primeiros socorros e, coincidentemente, era Futaba a pessoa que tinha ido até a cozinha. Tudo se encaixava. Ela começou a pensar num jeito de tirá-los daquela situação. O problema é que, por mais que tentasse, nada lhe vinha à mente. E o que tornava tudo ainda pior é que eles estavam com um assassino a bordo. Kazuma decidiu contar o segredo para os outros porque ele não podia apenas depender de Momose, porque adultos também eram pessoas, e não figuras imbatíveis que conseguiam resolver tudo. Só que quando ele estava prestes a falar tudo para Yo, eles ouviram gritos porque alguns alunos tinham encontrado Momose. Ela havia se enforcado. Imediatamente, parte deles começou a ver ainda mais desespero na situação porque ela era a única que eles mais depositavam a sua fé para que as coisas se mantivessem em ordem. Mas Kazuma estava com seus pensamentos voltados para uma única coisa. Ele sabia que talvez ela tivesse dado fim à própria vida por se sentir pressionada, mas tudo indicava que tinha sido Futaba quem a matou. O mangá não chega a deixar claro se foi realmente ela, e até mesmo o momento de sua morte com alguém laçando seu pescoço pode ser apenas a imaginação de Kazuma vindo à tona. Mas de qualquer modo, ele foi até Futaba para tirar satisfação. Futaba continuou com o jogo de que ele estava enlouquecendo e agindo estranhamente, e ela chegou a falar sorrindo que toda aquela situação estava fazendo ele se perder completamente. Os astronautas nesse ponto realmente pensaram que Futaba estava certa, apesar dela ser ainda mais assustadora do que a história em si. No entanto, quando passaram coincidentemente pelo mesmo caminho onde Momose tinha estado, eles encontraram seus restos ainda pendurados. Aquela história podia ser qualquer coisa, menos uma mentira. O narrador do diário comentou logo após passarem pelo esqueleto de Momose que ele se sentiu observado e que ele não achava tão louca a ideia daquele navio ser mal assombrado. E coincidentemente, combinando com essa sensação arrepiante, o líder deles quase morreu quando parte do chão se abriu. Mas seus amigos o salvaram de ser empalado pelas estacas no fundo do buraco. Kazuma não conseguiu dormir depois do que tinha acontecido. Já era difícil descansar normalmente quando eles tinham apenas poucas horas de vida, mas as mortes estavam tornando isso bem mais complicado. Ele ficou usando esse tempo para pensar em tudo a respeito de seus prováveis delírios, mas ele teve que deixar isso de lado quando ele ouviu seus colegas chamando por ajuda, porque eles enfim tinham encontrado Satsuki que estava debaixo de alguns escombros.
Kazuma os ajudou a retirar boa parte dos entulhos e felizmente eles conseguiram fazer isso com certa facilidade por conta da gravidade. Mas eles precisaram que Roku também intervisse porque ele era o mais forte entre eles, e assim Satsuki conseguiu escapar com vida. Os meninos conversaram depois disso sobre o possível ataque que eles sofreram porque eles já tinham ouvido falar que estava acontecendo algumas movimentações terroristas próximas da Terra, que era para onde o navio interestelar deveria ir. Itsu explicou que a viagem que eles estavam fazendo era meramente para que eles provassem lealdade ao governo ditatorial que controlava a Terra e as colônias fora dela, e que aqueles que eram contra isso protestavam atacando seus aliados, que era provavelmente o que tinha acontecido com eles. Os meninos continuaram o assunto por mais um tempo falando sobre a discriminação que eles sofriam dos terráqueos que não os viam como humanos dignos de valor, mas o deram por encerrado porque apesar dos pesares, eles tinham conseguido salvar Satsuki. Kazuma ficou aliviado por sentir que podia contar com seus amigos, mas quando ele saiu de onde eles estavam, ele viu Futaba que era alguém que carecia de confiança. Ele percebeu que ela estava o seguindo e notou todo o seu truque porque ela estava o tempo todo brincando com sua mente. Kazuma sabia que ela queria enlouquecê-lo para ficar com a cápsula só para ela e Futaba confirmou as suas suspeitas, mas disse que ele era culpado pelas coisas que aconteceram porque ele deu com a língua nos dentes e saiu contando que não deveria. Ela o intimidou novamente para ele ficar de boca fechada e disse que eles tinham 50% de chance de sobreviverem, mas que se ele fosse burro o suficiente, essas chances seriam nulas caso alguém esperto como Yo ou forte como Roku ficassem sabendo. Kazuma perguntou se ela ia matá-lo e apesar de ter dito que não faria, ela se aproximou bem perto de seu ouvido para implantar o medo ainda mais fundo nele, deixando claro que a possibilidade existia, mas que ela não faria nada tão cedo. Os astronautas debateram sobre Futaba estar certa nessa situação, mas eles pararam quando mais uma vez quase morreram por uma das armadilhas que estavam espalhadas pelo caminho, o que os fez perceber que a jornada ali não ia ser nada fácil. Kazuma estava escrevendo em seu diário os últimos acontecimentos quando Nachi se aproximou dele e perguntou o que ele estava fazendo. Ele tentou mudar de assunto não deixando que ele visse o conteúdo, mas Sama apareceu para chamá-lo porque eles iam perguntar ao robô se ele tinha alguma informação valiosa. Kazuma já sabia que nada disso adiantaria porque ele mesmo já tinha feito perguntas a ele. O robô lhes explicou que só deixaria de seguir as ordens de Senda se eles mudassem sua programação a partir da senha de segurança, mas eles não faziam ideia de como ela era. Yo ficou desconfiado do porquê de tanto sigilo e pensou na possibilidade do professor deles ter contado uma mentira sobre a ajuda estar a caminho. Kazuma não conseguiu disfarçar o seu nervosismo e Yo perguntou o porquê de sua expressão preocupada. Ele chegou a pensar em contar a verdade, mas ele desistiu quando se lembrou do que Futaba tinha dito pra ele. Só que o maior problema aconteceu assim que ele ficou sozinho, pois ele percebeu que tinha se esquecido de algo extremamente importante. Ele não estava com seu diário. Kazuma voltou correndo até a praça central e ficou aliviado quando o viu no lugar onde ele o tinha deixado. No entanto, esse alívio durou por pouquíssimo tempo porque Nachi se aproximou dele e perguntou de forma direta onde ficava a localização da cápsula que manteria somente uma pessoa viva. Obviamente, ele negou saber qualquer coisa sobre isso, se fazendo de desentendido, mas Nachi disse que tinha lido seu diário e descoberto tudo. Ele contou que só pegou no diário para provocá-lo depois, pensando que ele estava escrevendo algo comprometedor e embaraçoso, mas o destino tinha reservado a ele algo muito mais interessante do que isso. Kazuma disse que ele estava apenas escrevendo uma história de ficção científica, mas Nachi já tinha juntado as peças e tudo fazia sentido. Kazuma perguntou se ele contou a alguém, mas ele respondeu que não e o intimidou para que ele falasse onde estava a cápsula criogênica. Caso contrário, ele contaria tudo aos outros sobre o diário. Jiro os viu naquele confronto e perguntou se eles estavam brigando, e foi nessa oportunidade que Kazuma se desvencilhou dele e saiu correndo. Ele foi direto contar tudo para Futaba, que ficou com raiva por ele ter sido tão burro em registrar todo o segredo. Ela pensou no que eles fariam e disse que eles não tinham escolha. Kazuma voltou até a praça central para chamar Nachi pedindo desculpas por ter saído correndo. No caminho, ele perguntou onde Futaba estava e se Kazuma cederia o seu lugar a ele, mas Kazuma empurrou quando teve a oportunidade porque ele precisava matá-lo. Futaba tinha lhe dito que não havia outra opção senão essa. Kazuma pediu que ela não fizesse isso novamente, mas ela deixou claro que agora seria a vez dele de sujar as mãos. Ele negou de imediato e ela teve que bater nele para ele entender toda a seriedade daquilo, porque ele tinha culpa em tudo e ele precisava enxergar que Nachi não era o seu amigo e que ele o mataria no instante em que ele descobrisse a localização da cápsula. Kazuma não queria derrubá-lo para a morte, mas ele não tinha outra escolha. Nachi, ainda agarrado às grades e a ele, implorou para que ele não o matasse e tentou de tudo para voltar para cima da plataforma, mas Kazuma continuava o empurrando enquanto pedia que ele o perdoasse.
Nat disse que desistiria da cápsula e apelou para o fato de eles serem amigos, e isso mexeu ainda mais com Kazuma, que acabou cedendo e ergueu a mão para puxá-lo. Mas Futaba surgiu atrás dele com um pedaço de concreto e o arremessou com força em seu rosto, fazendo cair de vez, onde ele acabou morrendo empalado por uma estrutura metálica afiada. Ela voltou a dizer que aquele tinha sido o único jeito e que agora ele podia respirar aliviado. Kazuma disse que não queria que as coisas tivessem terminado assim, e quando ela perguntou onde estava o diário, ele mentiu dizendo que o tinha jogado dentro da privada. Kazuma tentou se convencer de que tudo estava bem, não porque ele queria, mas porque ele precisava para que os outros não desconfiassem de nada. Yo perguntou o que aconteceu com seu rosto, mas ele mentiu dizendo que tinha batido em uma porta. Yo disse que tinha pensado em reunir todo mundo na cafeteria para eles decidirem o que fariam até a chegada da ajuda, o que Kazuma concordou, ainda um pouco desconfortável por estar fingindo normalidade. Os alunos receberam um aviso para se reunirem ao meio-dia porque eles discutiriam algumas coisas depois do almoço. Kyo ainda continuava sofrendo bullying e as meninas, vendo isso, falaram com Yotsu que ele precisava parar porque eles não estavam em posição de perderem tempo maltratando os outros. Mas ele falou qualquer coisa para ela e saiu levando para continuar com seus abusos. Yaya comentou que ela tinha medo disso acontecer com ela quando ela foi transferida para aquela classe e que ela estava feliz por tê-las como melhores amigas. Jiro falou com Kazuma e perguntou se ele tinha visto Nat em algum lugar porque ele não estava o encontrando de jeito nenhum. Kazuma ficou um pouco nervoso, mas disse que o avisaria caso ele o visse. Ele chegou até a cafeteria um pouco depois e percebeu que todos estavam cochichando e o encarando de um jeito muito estranho. Kazuma pensou que era por ele ter chegado atrasado, mas quando eles começaram a perguntar por Nat, ele sequer conseguiu disfarçar o seu nervosismo. Jiro disse que eles deveriam perguntar para Kazuma onde ele estava porque ele tinha visto quando ele chamou Nat. Os ânimos começaram a aumentar e Futaba aproveitou isso para fugir de fininho antes que as coisas sobrassem para ela. Kazuma tentou se explicar dizendo que ele só queria devolver um jogo que ele tinha pegado emprestado de Nat, mas Jiro disse que ele era um mentiroso porque antes de desaparecer, Nat tinha lhe contado toda a verdade sobre eles terem apenas 2 dias de vida e que somente um deles conseguiria entrar na cápsula. Jiro disse que tinha pensado que Nat estava inventando coisas, mas quando ele saiu à procura dele por onde Kazuma o tinha levado, ele o encontrou morto no fundo da passarela. Kazuma tentou contornar as coisas pedindo que eles conversassem a sós para ele se explicar, mas ele se recusou e o acusou de querer fazer isso para também matá-lo. Kazuma estava exatamente na situação que ele mais tentou evitar. Todos estavam o encarando, o julgando como alguém que não se podia confiar. Yo disse que estava decepcionado porque eles tinham confiado nele e ainda assim ele escondeu a verdade somente para si. Kazuma explicou que ele sempre teve a intenção de dizer, mas que ele só seguiu as ordens de Futaba. O problema é que ela não estava ali para ser julgada, o que só tornava ainda mais conveniente que ele levasse a culpa sozinho. O pânico se instaurou, aumentando ainda mais o medo que já tinha brotado quando a nave recebeu o impacto. Alguns dos alunos perceberam que estavam com um pouco de dificuldade para respirarem e eles avançaram em Kazuma para saber onde estava a cápsula criogênica. O problema é que só existia vaga para um deles e todos a queriam. Eles não sabiam como fariam para resolver isso, mas foi quando Yo perguntou se eles teriam que se matar para consegui-la, que eles ficaram na defensiva e ali mesmo aqueles que eram amigos se tornaram inimigos de uma só vez. Yaya tentou comprar a vaga dizendo que a família dela daria qualquer dinheiro para eles caso eles cedessem o lugar para ela, mas ela foi empurrada e quando Riko, que até alguns instantes era uma de suas melhores amigas, tentou lhe ajudar, ela se afastou dela e ambas se armaram com o que conseguiram pegar. O medo da morte estava tão intenso que foi preciso apenas um reles movimento para as duas começarem a brigar. Ninguém tentou separá-las. Talvez fosse por tudo ter acontecido tão rápido de forma tão tensa e surreal, ou quem sabe por quererem que ao menos uma delas morresse para o caminho até a cápsula ser mais fácil. De qualquer modo, Riko enfiou o garfo no pescoço de Yaya. Seu sangue espirrou com força na roda que a cercavam e no rosto de Riko, que só naquele momento percebeu o que tinha feito. Yaya caiu no chão agonizando e quando ela morreu, o caos começou. Na mente de todos, aquela era a única saída. Kazuma ficou assustado com tudo aquilo e Futaba, ao vê-lo, parabenizou por ele ter conseguido criar justamente o cenário que ela tanto tentou evitar. Ela disse que se eles não soubessem da verdade, eles poderiam morrer pacificamente sem sofrer nas mãos de seus próprios amigos. Mas ele tinha arruinado tudo e agora todos eram inimigos. No meio da confusão, Yotsu pegou Kyo encarando uma faca e se voltando para ele. Agora, ele não precisava mais se conter para ser punido porque não existiria um futuro depois dali. Cada um deles se armou como podia e Futaba declarou que a partir dali, das 32 horas restantes, aquele navio sem qualquer meio de comunicação externa se transformaria num verdadeiro inferno.
Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar alguma outra leitura que você acha que vale a pena. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.